Muitíssimo boa noite a todos vocês que estão acompanhando o perfil do Studiorum nessa noite de sábado, dia 1º de abril. E hoje nós vamos ter uma live com o padre Bruno Bezerra. Padre assim, né? Eu chamo ele de padre, mas ele só vai efetivamente ser ordenado presbítero no final desse ano, tá? Então, pessoal, vão entrando aí. Vou esperando o pessoal entrando aí. Enquanto isso, vou mandando essa live aí pro pessoal, né? Para todo mundo que me acompanha aqui, vou mandando a live. Dessa vez o nosso tema vai ser um tema bem relacionado com a data de amanhã, que é domingo de Ramos, e do domingo que vem, né? Que é domingo de Páscoa, sem ser esse agora o outro. Né? Então, nosso tema justamente vai ser a origem da comemoração da Páscoa, né? Então, enquanto nós ainda temos aí 2 minutinhos, eu vou enviando aqui a live para os nossos seguidores, para eles irem entrando. Quem for entrando também vai fazendo isso, vai mandando a live aí para os seus amigos, beleza? E já eu vou permitir aí a entrada do nosso convidado, né? Nós dois somos aqui da Paraíba, estaremos falando aqui da Paraíba. E espero que vocês gostem. Olha aí, o pessoal já foi entrando, o pessoal já tá aqui. Boa noite a todo mundo. Então eu vou colocar aqui o nosso participante aqui de hoje. Espero que você tenha interesse no tema de hoje. Ok, vamos lá, entrar ao vivo. Boa noite, padre, tudo bom? Boa noite, Rian. Tudo em ordem? Me escuta bem? Antes do senhor entrar, já expliquei aqui pro pessoal que o senhor ainda é seminarista, né? Tá, ao final do ano vai estar, se Deus quiser, recebendo aí as ordens de presbítero. Mas, para todo caso, eu vou chamar de padre aqui só para simplificar. Beleza, sem Beleza, problema. pessoal. A live estava marcada agora para as 19h30 e eu estava falando para eles, né? O senhor também é daqui de João Pessoa, então eu já vou passar a palavra para o senhor se apresentar um pouquinho. Lembrando que o tema de hoje é um tema que está estritamente relacionado aí com a comemoração cristã, né? Então, vou deixar agora o Padre Bruno se apresentar. Bom, sou Bruno, como o Rian já adiantou, não sou padre ainda, mas sou, pode dizer, quase, porque sou seminarista e estou no último ano do longo processo formativo, né? A gente estuda cerca de 10 anos para o sacerdócio, nos formamos em filosofia, depois em teologia, então estou concluindo esse processo. Sou paraibano, sou de João Pessoa e, enfim, conheci Rian pelos caminhos da vida aí e um grande amigo que eu tenho. Estou aqui hoje para partilhar com vocês sobre a origem da Páscoa. Estou em Jacaraú hoje, aqui na cidade do interior, e todo final de semana nós somos enviados para alguma paróquia da Arquidiocese para desenvolver trabalhos pastorais e há 2 anos, esse é o segundo ano, na verdade, estou aqui em Jacaraú, na divisa com o Rio Grande do Norte. Perfeito, perfeito. Muito bom, Padre. Pessoal, então, entrando aí no tema da nossa live, vamos dar uma contextualizada, né? Hoje é dia 1º de abril, é dia da mentira, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai mentir aqui não. Aqui é tudo de verdade mesmo. E amanhã começa a Semana Santa, né? Para quem tem um pouco de conhecimento aí do cristianismo, é uma semana que a gente se prepara, digamos assim, né? A gente já começa a vivenciar o espírito da Páscoa, né? E normalmente as pessoas associam Páscoa com chocolate, né? Ovo da Páscoa, coelhinho. E a gente gostaria de falar qual que é a origem. E vocês vão ver que não tem nada a ver com coelhinho, com ovo de chocolate, né? Então, eu gostaria de começar perguntando para o Padre Bruno qual é a origem dessa palavra, né? Por que que se chama Páscoa?
que significa essa palavra Páscoa? A palavra Páscoa, no português mesmo, tem sua origem no, na palavra assim, homônima do hebraico, que, assim, em tradução livre, é passagem, né? Sobretudo passar por cima, é o significado mais preciso, que era aplicada justamente à passagem de Yahvé na noite em que os judeus iam sair do Egito, né? Diz que Yahvé passou pelo Egito e os primogênitos foram mortos, né? Como a última praga. Então, o termo em si significa simplesmente passagem, né? É óbvio que no cristianismo ganhou um contexto totalmente diferente, mas a origem da palavra vem de fato do hebraico, significa exatamente isso. Então você, no caso, está fazendo referência àquele episódio do Êxodo, né? Sim. Que o povo hebreu estava no Egito, né? Uhum. Porque a Páscoa não é, tipo assim, os judeus também têm a Páscoa deles, né? E para entendermos a nossa, é importante fazermos referência à Páscoa judaica. Porque tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, é como uma espécie de uma figura tipológica dos acontecimentos do Novo Testamento, né? Do mistério de Cristo. Também a Páscoa judaica entra nesse contexto da tipologia com a Páscoa cristã, né? Então, a primeira imagem que a gente evoca é justamente o acontecimento de Êxodo, onde os primogênitos foram mortos justamente na noite da saída do povo hebreu do Egito. E ali foi, de fato, a Páscoa judaica, o acontecimento fundante é justamente aquele que aconteceu, que é narrado no Êxodo, né? Também se fala da Páscoa enquanto a celebração propriamente dita dos judeus, né? Que foram se desenvolvendo todos os anos, era comemorada a Páscoa, sempre em vista e fazendo memória àquela passagem de Yahvé no Egito, né? Que promoveu a saída do povo. Então, tem a Páscoa do Senhor, o acontecimento do Egito, e a Páscoa dos judeus, que é a comemoração ritual desse acontecimento, né? Feita anualmente, no dia 14 do mês de Nissan, tal. E aí, todo aquele ritual de imolar o cordeiro, comer o pão asmo, com ervas amargas, tal, era justamente a forma em que os judeus tinham de participar, no sentido memorial mesmo, dos acontecimentos que eles não vivenciaram, né? Se a gente parar para pensar, a Páscoa judaica ela tem um tom ao mesmo tempo triste e feliz, né? Porque Sim. eles estavam tendo que partir, e eu acho que toda partida, por mais que o Egito não era um bom local, mas assim, você sair de um lugar que você já está estabelecido para uma terra que você nunca viu, né? E os hebreus nunca tinham visto, apesar de que os antepassados deles tinham vindo de lá, né? Eles não conheciam a terra de Canaã. Querendo ou não, deve ter sido muito ruim, assim, deve ter sido muito difícil. E, ao mesmo tempo, uma esperança, né? Que é a esperança de não ser escravo ali no Egito. Mas, padre, eu queria te perguntar agora, qual é a continuidade que existe entre a Páscoa judaica e a cristã e quais foram as ressignificações que os cristãos fizeram sobre esse conceito da Páscoa judaica? Por que que, digamos assim, são duas coisas diferentes hoje em dia? Então, tomando sempre como ponto de partida essas duas realidades, né? Do acontecimento salvífico e da celebração a celebração posterior desse mesmo acontecimento, né? No caso do cristianismo, a gente herda essas duas perspectivas, porque a Páscoa do Cristo consiste na sua imolação como passagem, que aí a gente remete ao termo, né? Passagem deste mundo para o Pai, utilizando as palavras de João 13:1. A Páscoa de Cristo é justamente a sua passagem deste mundo para o Pai por meio da sua paixão e ressurreição. A Páscoa de Cristo é isso, né? A paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aí, a segunda dimensão, que a dimensão celebrativa, né, memorial do acontecimento histórico, que no caso de Cristo não é um acontecimento que fica no passado e, enfim, reduz aquilo, mas pelo contrário entra na eternidade de Deus, por ser um acontecimento
salvífico, é a Páscoa da Igreja, que celebra, diria, diariamente, semanalmente e anualmente aquele acontecimento da Páscoa de Cristo, né? E o fará até que ele venha, perpetuamente, até a vinda de Cristo no juízo final, digamos assim. Então, todo aquele elemento ocorrido no livro do Êxodo é figura da realidade que Cristo promoverá, digamos assim, né? E aí a gente poderia analisar precisamente algumas figuras, né? O contexto do Egito, de escravidão, e aí a dimensão do pecado, o sangue do cordeiro que deve ser passado nas portas, tal, uma figura do sangue de Cristo derramado para nos salvar. Então tem uma série de elementos que constituem a Páscoa judaica, que são figuras da Páscoa definitiva que Cristo promoveu, né? E perpetuou-se até a sua vida. Perfeito, perfeito. E, assim, se não estou enganado, quando a gente vai numa celebração cristã, até sem ser a própria Páscoa mesmo, a celebração dominical, né, que na Igreja Católica se chama de missa, a gente tem o elemento de um pão ázimo, que é um pão sem fermento, e um vinho. Esses dois elementos, eles estão presentes na Páscoa judaica também, né? Sim. E estão presentes na Páscoa judaica, e a gente reconhece a ponte entre enfim, esse dado judaico com a celebração da Santa Missa, justamente porque foi durante a Páscoa que Jesus, realizando aqueles ritos que todo judeu realizava na Páscoa, instituiu a Eucaristia. Então, a Eucaristia era um contexto de uma ceia pascal. Por isso que, ao fazê-lo, é óbvio que dá-lhe um novo significado, uma plenitude de sentido, uma nova realidade, mas aqueles elementos são plenamente comuns, assim, né? O pão, o ázimo, o vinho, o cálice e tal. Porque o contexto em que foram instituídos era justamente o contexto de uma ceia. Todo judeu faria naquele momento. Entendi, entendi. E quando a gente comemora a Páscoa, a gente está comemorando a data do ano exata em que Jesus morreu e ressuscitou, ou a data da Páscoa ela é mais uma convenção, assim, foi a igreja que resolveu escolher uma data ou conseguiu se realmente chegar e dizer, não, foi no dia tal, tal, então a gente vai todos os anos fazer nesse mesmo dia. Então, para a gente entender isso aí, a gente tem que primeiro compreender um pouco como era o calendário dos judeus naquela época, né? Porque a gente sabe que Cristo morreu no dia da Páscoa, 14 de Nissan. Só que 14 de Nissan, que era um mês do calendário judaico, correspondia à primeira lua cheia da primavera. Então, isso é óbvio que não tem um aspecto físico, vai depender das fases da lua e tal. Quando a igreja, nos seus primórdios, começou a celebrar a Páscoa anual, porque assim, a igreja sempre celebrou o domingo como sendo a Páscoa, né? Uma celebração do mistério pascal de Cristo. E depois que vier a questão de um tempo litúrgico específico para a Páscoa, e depois um tempo preparatório para viver a Páscoa, que aí surge a Quaresma, tudo isso foi surgindo ao longo da história. Mas, de início, surgiram duas correntes que assim, propunham a celebração da Páscoa, né? Uma que a gente chama dos quartodecimanos, que preferiam celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, independentemente de que dia da semana caísse. Outros que celebravam a Páscoa no domingo posterior a 14 de Nissan, porque Cristo ressuscitou no domingo, então, e também para dar uma diferenciação da Páscoa judaica, sobretudo naquele contexto do cristianismo começando a buscar uma característica própria, uma especificação em relação aos judeus. E aí, inicialmente, aparentava ser somente uma corrente do judaísmo, né? Então, com aquela necessidade de afirmar, se diferenciar-se do contexto judaico como um todo, aí também tinha essa perspectiva. Então, de início, na igreja, alguns defendiam
que celebrasse, de fato, em 14 de Nissan, outros no domingo seguinte a 14 de Nissan. De tal forma que, por exemplo, se 14 de Nissan caísse no domingo, celebrar a Páscoa cristã era celebrada no outro domingo. Tudo isso para diferenciar do judaísmo. E foi justamente no Concílio de Nicéia, em 325, que a data da Páscoa foi definida para a que celebramos hoje, que é no domingo seguinte a 14 de Nissan. Então, tomando por base o calendário lunar, né? É no domingo seguinte, após a primeira lua cheia da primavera, naquele hemisfério. E é óbvio que isso se deu com intensos debates e o Oriente, ainda, as igrejas do Oriente seguem ainda o calendário juliano. Então, o calendário solar, tudo mais. E por isso a data varia um pouco. Mas, em regra, é isso, né? A gente celebra no domingo posterior ao 14 de Nissan, que não é a data exata mesmo, assim, que Cristo morreu, justamente por ser ligado às estações, tudo, vai variar conforme os anos. Né? E, enfim, essa é a posição da igreja. Isso aí foi tratado no último concílio, na Constituição Sacrosanto Concilium, dizendo que, para a igreja, assim, da parte católica, não há nenhum problema em definir, por exemplo, um dia fixo para a gente celebrar. Não, a gente vai celebrar a Páscoa de Cristo no dia tal, do mês tal. Pronto. De nossa parte, não há nenhum problema, desde que houvesse um consenso entre todas as igrejas, até uma proposta ecumênica mesmo, mas isso aí, a meu ver, está um pouco longe de acontecer. Aí tem vários estudos que tentam identificar qual seria o dia preciso em que a Páscoa teria ocorrido. Né? Aí ficaria entre 9 e 15 de abril, mais ou menos. Mas ainda assim é um pouco difícil chegar a um consenso. Né? Então, digamos que essa proposta até de diálogo ecumênico, a igreja está aberta a, digamos assim, alterar a regra da data da Páscoa. Sim, exatamente por ter sido, enfim, uma espécie de consenso, porque ambas as tradições são identificadas na história da igreja. Os quarto-decimanos, como aqueles que celebravam no domingo depois de 14 de Nissan. E, no fundo, não há nenhum problema em definir uma data, mas teria que haver um consenso e aí que está a questão. Né? É sempre o problema são esses consensos. Entendi. Padre, teve uma palavra que o senhor falou aí na sua explicação que eu acho que seria importante também dar uma contextualizada. O senhor falou que existe um período chamado Quaresma que antecede a Páscoa. Poderia explicar mais ou menos o que seria esse período da Quaresma, o que ele significa, quanto tempo dura? Sim. Então, primeiro a gente tem que partir, vamos fazer um breve apanhado assim de como foi construído o ano litúrgico. Né? O ano litúrgico é, digamos assim, aquele ano celebrativo da igreja, que ao longo de todo um ano vai celebrando diversos mistérios assim que permeiam a vida de Cristo. Pois bem, o centro do ano litúrgico são esses acontecimentos que são celebrados na Semana Santa, né? No Tríduo Pascal. A instituição da Eucaristia, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esses elementos, esse mistério pascal, ele era celebrado na igreja primitiva todo domingo. E ainda hoje é assim. Todo domingo é a Páscoa semanal, digamos assim, nossa, né? Só que não havia um tempo específico. Está passando um carro de som aqui. Não sei se dá para escutar. Então, não havia um tempo específico para celebrar a Páscoa, né? Era todo domingo. Aqui. Depois foi se vendo, digamos assim, sobretudo na igreja de Jerusalém, por volta do ano 135, por ali, começou-se o costume de dedicar um período específico à Páscoa, que era, então, uma única celebração, uma vigília de oração, leitura do Antigo Testamento. Depois foi inserido a celebração eucarística, o ritos batismais. Tal. Depois, essa comemoração anual da Páscoa foi sendo precedida por alguns dias de jejum, em preparação para essa celebração específica. Né?
Começou ali com 2 dias, depois foi para uma semana, e com o passar do tempo, chegou-se até, acho que no século sétimo, oitavo, por ali, a 70 dias. Entre o século, nesse período aí, até 70 dias, que no calendário litúrgico antigo constituía o período da Septuagésima, se eu não estou enganado, que eram 30 dias a mais ali em relação à quaresma propriamente dita. Depois foi reduzido, como é atualmente, a 40 dias de jejum, oração, esmola, abstinência, e tudo isso com finalidade de prepararmos para esse dia específico, perdão, esse tríduo específico, né, que celebramos o centro de todo ano litúrgico, que é a Páscoa do Senhor. Então, para a gente entender, porque a quaresma, ainda que venha antes, no sentido cronológico do ano corrente, né, começa ali antes da Páscoa, só que historicamente, primeiro veio a Páscoa, e dada a importância da celebração, viu-se a necessidade de separar um período anterior que servisse de preparação para vivê-la. Né? Então, a quaresma são esses 40 dias, hoje em dia, né, em que nós nos recolhemos um pouco mais, somos convidados a rezar mais, a fazer penitência, a fazer da esmola, assim, gestos concretos de caridade. Tudo isso em vista da nossa preparação para bem viver a Páscoa do Senhor. Esse período, o senhor falou que foi reduzido para 40 dias, mas existe alguma, digamos, outra tradição oriental que permanece com um período maior de 70 ou não? Não sei informar. Eu creio que ainda sigam 40 dias. Eu creio. Porque, assim, eram 70 dias, mas a quaresma sempre foi 40, digamos assim. Havia algumas semanas antes que já iniciava o jejum, mas na quaresma aquilo se intensificava. Por isso que ainda havia uma diferença naquele tempo. A constante mesmo são esses 40 dias. Perfeito, perfeito. E aí, logo em seguida, então, a esses 40 dias, que é o que a gente está acabando hoje, né? Começa amanhã, tem os 7 dias da Semana Santa, começando com a questão do Domingo de Ramos. O senhor poderia explicar mais ou menos, porque assim, cada dia da semana tem um evento específico que é simbolizado naquele dia, né? O senhor poderia explicar mais ou menos assim para a gente cada um deles? Então, na verdade, a quaresma ela vai até antes das primeiras vésperas na quinta-feira santa. Ou seja, até ali de tarde, na quinta-feira, é quaresma ainda. A quaresma encerra-se com a celebração da ceia do Senhor. Por isso que o domingo de Ramos, ele é ainda quaresma, é um domingo da quaresma. Obviamente com um caráter todo especial, porque abre a Semana Santa, né? E nesse domingo de Ramos celebra-se justamente a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, quando Cristo vai ensinando o jumentinho, aclamado pelo povo, e grita Hosana, 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 filho de Davi, quando Cristo entra em Jerusalém para, enfim, para dar início à sua paixão. Né? Então, e é uma liturgia toda especial, porque ela inicia com a procissão, então geralmente é feita numa praça, que fica ali próximo da igreja, e o padre abençoa os ramos, lê-se o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e começa-se a procissão. Né? Quando entra na igreja, segue-se o rito e o evangelho lido dentro da igreja é o evangelho da paixão, de um dos 3 evangelhos sinóticos. Né? Porque o domingo de Ramos também é conhecido desde o século V como o domingo da paixão. Então, tem aquele tom festivo, porque a entrada de Jesus em Jerusalém, mas também o tom de uma certa antecipação daquilo que vai ocorrer durante essa semana. Né? Aquele contraste entre o povo que acolhe Jesus festivamente, mas poucos dias depois vai gritar crucifica. É o que se celebra no domingo de Ramos, que ainda é quaresma. Ok. E a segunda e a terça-feira tem algum significado especial? Então, liturgicamente, não tem tanta coisa diferente. Só que, assim, como
a igreja tenta identificar ali os acontecimentos que foram se dando ao longo daquela semana que Jesus iria entregar a sua vida. Por exemplo, na segunda-feira, só pegar aqui o evangelho que é lido. Ler um trecho para você, da missa do evangelho próprio da segunda-feira, né? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, onde ocorre a unção de Betânia. Então, Jesus já estava ali, próximo a Jerusalém, no caso, né? Betânia ali, 3 quilômetrozinhos. E então, a igreja tenta identificar aqueles acontecimentos que foram se dando naquela mesma semana, mas digamos assim, uma tonalidade própria, assim, para segunda-feira, para terça, para quarta, não é tão marcado assim como os outros dias. Né? Ok. E agora na quinta-feira tem a instituição da última ceia, né? A questão da Eucaristia, é quando Jesus também vai para o Getsemane, né? Sim. Então, aí na quinta-feira inicia-se o Tríduo Pascal, na quinta-feira à noite, né? Digamos. E aí a gente pode perpassar agora cada um desses dias, identificando um pouco um dado histórico, como surgiu, como foi inserido no Tríduo Pascal e aquilo que se celebra, né? Você adiantou aí a instituição da Eucaristia, mas a Quinta-feira Santa ela tem, digamos, um tríplice aspecto, né? Porque além da instituição da Eucaristia, também celebra-se a instituição do sacerdócio, porque quando Cristo estava na ceia com os discípulos e instituiu a Eucaristia, em seguida ele disse, fazer isto em memória de mim. Né? Então a igreja, e aí no Concílio de Trento definiu isso, reconheceu, esse fazer isto em memória de mim foi justamente o ato pelo qual Cristo institui o sacerdócio ministerial. Né? E é justamente aquele mandato dirigido aos discípulos e perpetuado ao longo dos séculos através do sacramento da ordem de celebrar a Eucaristia. Né? Justamente o fazer isto em memória de mim. Então, além da instituição da Eucaristia, o mistério do sacerdócio ministerial, difere do sacerdócio comum dos fiéis, e também o dado do amor fraterno, né? Todo aquele contexto de ceia, Jesus que lava os pés dos discípulos. Então, e aí está um aspecto da Eucaristia, né? Que ao recebermos a Eucaristia devemos, enfim, doar-nos aos outros, servir os outros. E aí, no contexto litúrgico, enquanto o padre lava os pés das pessoas, canta-se aquele hino muito bonito e antigo, que é Onde reina o amor, Deus aí está, ubi caritas, Deus ibi est. Então, esse aspecto tríplice da Quinta-feira Santa. Instituição da Eucaristia, do ministério sacerdotal e também do amor fraterno. Né? Tudo isso ligado, enquanto seu cume, sua realização plena na Eucaristia. E, enfim, esses ritos foram sendo construídos ao longo da história. Né? Por exemplo, a missa da Ceia do Senhor entrou no contexto do Tríduo Pascal somente no século VII. E era celebrada, mas ainda esse contexto de unidade com o Tríduo Pascal foi na liturgia romana, perdão, no século VII. Aí o rito do lava-pés surgiu no século V, e também outro dado litúrgico assim, que a gente vê bem assim, na Quinta-feira Santa é que não tem bênção final. Quando encerra-se ali os ritos, começa a procissão, na qual aquelas espécies eucarísticas consagradas naquela missa, que pede-se que seja em abundância, porque a gente vai ver na sexta-feira não tem missa, então não tem como consagrar a Eucaristia. O padre coloca na âmbula e sai chama transladação do Santíssimo, né? Sai uma procissão onde o Santíssimo é depositado num lugar à parte, em outra igreja, enfim, mostrando também os acontecimentos que se dão logo após a ceia. Né? Jesus é preso e sai conduzido pelos soldados romanos também. Aí a igreja vai tentando reviver cada acontecimento desse. Né? E ali o pessoal fica em adoração até a meia-noite. Meia-noite encerra-se os cânticos, encerra-se as palavras, reina o silêncio, e porque inicia-se a sexta-feira, que é o dia mais, digamos,
pesado, assim, né? Da morte de Cristo, né? A sua glorificação. Se não me Bom, engano, tem uma tradição das pessoas fazerem um boneco de Judas, não é? aí é algo bem popular, não é tão prescrito assim, regulado pela igreja, né? Isso aí o povo foi criando como tantas outras coisas ao longo da história, no sentido assim, vamos se vingar de Judas, né? Eu nunca presenciei isso, mas eu sei que de fato existe, né? Aí tem a chamada Aham, malhação do Judas, né? Pendura um boneco de sim. pano e cada um começa a bater e tal. É isso também. É como se fosse uma pinhata, né? E o pessoal fica Exato. batendo nele. Só que não tem doce dentro, né? Aham, ok. E aí a sexta, o senhor falou que é o dia mais, digamos, solene, né? O mais pesado, assim. Eu diria, o trio todo tem um aspecto assim, de solenidade máxima, né? Só que a sexta, eu digo, a liturgia em si, os textos que são lidos, os gestos, é de um recolhimento tal que é indescritível. Assim, quem participa, quem já participou, quem participa assim, vai saber o que eu estou falando. Porque é a celebração da paixão e morte do Senhor. Então, o que dizer sobre isso, né? Sobre esse clima assim, que permeia essa celebração. Aí, em relação à sexta, propriamente dita, a gente vai encontrar na liturgia de Jerusalém, do século IV, a adoração da cruz, porque em Jerusalém já havia relíquias do Santo Lenho, né? Tanto em Jerusalém como em Roma, então começou-se a exposição dessas atribuídas assim, partes do Santo Lenho e gerou todo um rito ao redor disso, né? Sempre associando ao acontecimento salvífico pelo qual Cristo se entregou por nós. E começou-se diversas outros ritos litúrgicos que ainda são conservados, né? A procissão diante da cruz, perdão, né? Cada fiel vai lá, ou beija a cruz, ou faz uma, uma vênia, algum gesto assim de prestar respeito, adoração à cruz, né? E é uma liturgia que, primeiro, não é uma missa, é o único dia assim, que não tem missa, por isso que a comunhão que é distribuída foi consagrada na quinta-feira, porque a igreja, digamos assim, o Senhor morreu, então não tem sacramentos, assim, não se celebra a Eucaristia, na Sexta-feira Santa não pode fazer matrimônio, não pode batizar, não pode crismar, nenhum sacramento, a não ser a comunhão, que é dada ali, e, enfim, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos, tanto na sexta como no sábado, até a vigília pascal. Não se pode administrar sacramentos, exceto a comunhão como viático, ou seja, para aquele fiel moribundo, está ali para morrer, e a penitência é a unção dos enfermos. E enquanto em relação à Sexta-feira Santa, o que celebra-se é isso, né? Eu estou aqui com um comentário na liturgia, ele coloca isso aqui de maneira muito bonita, né? A igreja comemora na Sexta Santa o seu nascimento do lado aberto de Cristo na cruz e intercede pela salvação do mundo, ao passo que medita a paixão do seu Senhor e esposo e adora a Santa Cruz. Cada palavra dessa encontra um eco assim na liturgia. Por exemplo, a adoração da cruz, a intercessão pelo mundo. A gente vai ver que depois desses ritos, a igreja faz a chamada oração universal. Então, são invocadas várias intenções, em que diante da morte de Cristo, a igreja toda vai rezando por aquelas intenções. Né? Então, sim, aí depois tem o costume de desnudar o altar, após o rito eucarístico. O altar, as velas são apagadas. Isso aí na Quinta-feira Santa, né? Quando o Santíssimo sai, o altar é desnudo e tal. Na sexta-feira, a mesma coisa, só forra-se o altar para o rito eucarístico, não tem consagração, repito, só o Pai Nosso, depois a distribuição da Eucaristia. Depois o altar é desnudo novamente, e porque o altar em si simboliza Cristo, então, e segue-se, também não tem bênção, a celebração não acaba. O padre sai em silêncio e o pessoal vai saindo em silêncio aos pouquinhos da igreja.
Porque, se você parar para pensar, o Tríduo Pascal inteiro é uma única celebração. Porque a bênção final só vem a aparecer na Vigília Pascal. Então, o padre faz o sinal da cruz na Quinta-feira Santa e a bênção final, que conclui a celebração, só vem na Vigília Pascal. Justamente para dar esse caráter unitário de todo o Tríduo Pascal. Então, a Sexta-feira Santa é isso. Aí depois da celebração, como ela ocorre sempre às 3 horas, porque foi a hora que Cristo morreu, aí, enfim, tem todo um dia ainda para se preencher, né? E aí a gente sabe que é um dia de jejum, e a gente intensifica a oração nesse dia, geralmente não se faz festa, não se fala alto, não se liga som, tudo para dar esse clima de recolhimento. E aí o pessoal vai rezar a via sacra, meditar novamente a paixão de Cristo. O pessoal faz isso bem cedinho, de madrugada mesmo. Aí após a celebração, geralmente aqui no interior mesmo, sempre tem um teatro da paixão. Né? Os jovens da cidade todos vão ensaiando ao longo do tempo e para após a celebração encenar a paixão de Cristo. Depois tem uma procissão do Senhor morto, porque enfim, Cristo morre e depois é depositado no sepulcro. Né? Então fazem a procissão do Senhor morto. Tá? São meios em que o povo vai encontrando para complementar, digamos assim, visualmente, sensivelmente, esses acontecimentos de Cristo. Né? E a Sexta-feira Santa, em linhas gerais, é isso. Né? Ok. E o sábado é chamado de sábado de aleluia, né? Isso, sábado de aleluia. Né? Então, o sábado, vamos imaginar aqui pelas horas do dia, né? Amanhece o sábado, continua um dia que a gente chama assim, não sabe descrever tanto, em relação à liturgia, é um dia litúrgico. Não tem liturgia no sábado. Não tem uma missa assim para se rezar no sábado de manhã, não tem nada. É uma espécie de um vácuo, um vazio nesse período, porque Cristo está no sepulcro. Então a igreja toda está ali na expectativa, no silêncio. Por isso que aquela proibição de administrar alguns sacramentos mantém-se, sobretudo no sábado pela manhã e à tarde. Então não se pode batizar, não se pode crismar, não se pode assistir matrimônio, não se pode receber a comunhão, senão os enfermos, aqueles que, como viático, né, para quem está no leito de morte. Porém, a confissão e a unção dos enfermos pode ser administrada, o sacramento de cura. E aí, esse clima é quebrado justamente na Vigília Pascal, que ocorre sempre à noite, e quanto mais tarde, melhor, a meu ver. Aqui é 9 horas da noite, que é quando a igreja celebra a ressurreição de Cristo, a Vigília Pascal. Né? É a noite em que o Senhor ressuscita e que também administra os sacramentos da iniciação cristã para os adultos. Ou seja, quem não é batizado, um adulto, por exemplo, não é batizado, então ele vai ser iniciado totalmente na fé na Vigília Pascal. Ele vai ser batizado, vai confirmar sua fé e vai receber a Eucaristia. Tudo isso porque esses sacramentos de iniciação cristã inserem o fiel no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, nada melhor do que fazê-lo na celebração onde, digamos assim, isso ocorre plenamente, né? Que é a ressurreição de Cristo. E aí tem todo um rito, a celebração, ao meu ver, mais bonita da igreja e mais extensa também, porque mais solene e tudo mais. Porque o rito em si é muito complexo, muito longo. Começa com a bênção do fogo, feita fora da igreja, onde o padre tem um círio, que é uma vela gigante, assim, grande mesmo, e acende aquela vela, simbolizando a ressurreição de Cristo, a luz do ressuscitado. E ali em diante, até a igreja, começa-se uma procissão com o círio. E aí a gente volta para aquela questão da tipologia, né? Aquelas figuras do Antigo Testamento que ganham seu significado novo com a vida de Cristo. Por exemplo, o que é essa luz? Qual imagem da luz a gente encontra no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco? Justamente aquela luz que guiou os israelitas naquela noite, aquela coluna de fogo, né? Que guiou os israelitas no seu trajeto. Cristo é a luz
que guia todos os homens. Então, novamente, aquele jogo entre tipologia e realização, né? E ao chegar na porta da igreja, cada fiel está com a velhinha na mão e vai acendendo a sua velhinha daquela luz que o padre está trazendo, que é a luz de Cristo. E aí simboliza justamente a luz da fé que nós recebemos, que provém diretamente de Cristo, né? E que a gente recebe essa luz da fé no momento do nosso batismo. A gente pega ali o quadrinho e tal. É a luz de Cristo que recebemos e, enfim, no contexto litúrgico da celebração da ressurreição de Cristo, manifesta-se assim, né? Cada fiel acende sua vela, e aí entra na igreja, tudo escuro ainda, Cristo entrando na mansão dos mortos para resgatar aqueles que estavam ali na expectativa da sua vinda. O visual fala muito nisso, mas, sim, aí, segue isso aí. As leituras do Antigo Testamento são leituras longas e são diversas, né? Só em termos de números, são 7 leituras do Antigo Testamento, com seus salmos respectivos, e 2 do Novo Testamento, a Epístola e o Evangelho. Então, é uma celebração muito extensa. Só que, qual a finalidade dessas leituras todas, né? Justamente a igreja vai fazer o paralelo entre a promessa e a realização. Então, desde a criação do homem, a escravidão, a libertação do Egito, tudo isso, a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, digamos assim, trouxe-nos em plenitude. Então, todo o Antigo Testamento é relembrado até chegar no centro da história, que é a ressurreição de Cristo. E, enfim, em seguida segue-se a liturgia batismal, onde são batizados os adultos, que se prepararam durante toda a quaresma, o catecumenato, para naquela noite serem inseridos nesse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é o efeito do batismo, né? E, enfim, é um clima de intensa alegria, a celebração da Vigília Pascal. Muito bonita, muito solene. E no domingo, inicia-se aí, na vigília mesmo, o tempo pascal, né, que se prolonga por 50 dias, em que a igreja vai revivendo cada dia aquele acontecimento salvífico da vitória de Cristo sobre a morte. Né? Esses 50 dias concluem-se justamente com o dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E encerra-se aquele que entende por tempo pascal. É isso, tempo pascal. Bom. Entendi. Então, o tempo pascal ele não é só o domingo. Não, de forma alguma. Ele é justamente, assim, todo domingo, independentemente do tempo, é a celebração da Páscoa do Senhor. Entenda-se isso, né? Todo domingo, seja na Quaresma, no Natal, qualquer domingo é a nossa Páscoa semanal. Mas existe um período do ano específico em que a tonalidade pascal ela é destacada, que é justamente esses 50 dias que o constituem, né? Começa ali na Vigília Pascal, que já é domingo, né? Ali na noite mesmo, e vai até Pentecostes, 50 dias após esse dia, né? E aí tudo isso é o tempo pascal. Então, os evangelhos lidos vão ser sempre os evangelhos dos atos de Cristo após a ressurreição, as aparições de Cristo, a ascensão do Senhor. Tudo isso vai ser que vai dar o tom do tempo pascal. Ok, muito, muito interessante. E, pessoal, a gente está indo agora já para o final da nossa live. Depois dessa bela explicação sobre todo o significado profundo, né, espiritual e religioso dessa data, a gente percebe que no mundo contemporâneo as coisas foram um pouco, digamos assim, mercantilizadas, né, capitalizadas. E que a gente vê mais ou assim, o que a gente vê normalmente é uma efervescência mais econômica, né, de compra de presentes e tal, aquela coisa toda. E eu gostaria de perguntar, padre, qual é a origem dessas novas tradições, assim, que são inovações nessa questão do coelho da Páscoa? Por que surgiu isso, do ovo? O que isso tem
a ver, né? Por que que hoje em dia a coisa é totalmente diferente de como era antes? É, assim, resumiste bem em relação à questão da mercantilização dessa data, né? Não só dessa data, mas de todas as datas cristãs assim, fortes, por exemplo, Natal, enfim, o que aconteceu ali? O mercado viu uma oportunidade de, por ser um dia, um tempo festivo, então as pessoas, querendo ou não, resolviam celebrar de maneira mais festiva assim, então nada melhor do que uma oportunidade de vender o produto lá e tal. Só que, em detrimento disso, houve a secularização das datas, né? Então, o aspecto sagrado foi tirado de lado, o aspecto festivo, social foi mantido, mas e aí, se tira um dado, tem que preenchê-lo, né? Com outra coisa. E o Natal virou Papai Noel e a Páscoa virou o Coelhinho da Páscoa, né? Tanto é que se você pergunta para qualquer jovem, assim, qualquer criança, tá, que não tenha recebido uma base religiosa muito boa, ele vai celebrar a Páscoa, vai querer, enfim, naquele dia ali, vai jantar na casa dos familiares, vai entender que ali tem algo diferente acontecendo, mas se você perguntar para que então você está celebrando o quê? Por que isso? Dificilmente ele vai conseguir encontrar uma resposta que fuja disso. Ah, o ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, ou é uma data arbitrária que a gente resolve ser feliz. Enfim, não vai ter tanto uma resposta. Né? Mas é o quê? Tirou-se o dado religioso, que dá sentido a tudo isso, e é o motivo da nossa alegria. Por exemplo, no Natal, o motivo da nossa alegria é o fato de Deus ter vindo a nós, encarnar-se para nos salvar. Pronto. Essa é a razão da nossa alegria. Na Páscoa, o fato de Cristo ter morrido por nós e ressuscitado, dando-nos vida nova, né? Por meio do batismo. Então, tirando esse dado, tem que se preencher com outra coisa qualquer, que vai sempre ser, enfim, as modas do tempo, né? Que o mercado e o tempo for ditando. Em relação ao ovo, eu estava, de fato, não tinha parado para pesquisar a origem do ovo da Páscoa, né? Aí, preparando aqui a formação, um seminarista que está aqui comigo no interior me indicou um livro. Eu vi que eu estava vendo e disse, olha, lê esse livro aqui, deve ter alguma coisa interessante, que é As Festas Cristãs, História, Sentido e Tradição, publicado pela editora Paulus. E aí eu Muito fui bom. repassando aqui, aí ao falar da Páscoa, ele cita a tradição do ovo. Então, para minha surpresa, o ovo não é uma criação assim moderna, tipo assim, vamos inventar uma coisa para preencher. Tem aí o Papai Noel, vamos inventar agora sei lá, o ovo. Na minha cabeça, meu Deus, não tiraram isso. Né? Qual foi a inspiração disso? E aí ele vai retratando que tem uma origem até antiga, inclusive nos povos pagãos, assim. Só para ler um texto aqui, né? Oferecer ovo para celebrar a vinda da primavera e a renovação remonta a tempos antigos, como entre os egípcios e os persas, que tinham os ovos e ofereciam para simbolizar essa renovação. Lembrando que a Páscoa ocorre na primavera, né? Então, é nessa época que esses povos pagãos viam no ovo um sinal de renovação. Né? Tá ali, aquele negócio de repente abre, nasce uma vida ali. Tá? Entre os gauleses, os druidas tingiam os ovos de vermelho em honra do sol. Nos rituais anglo-saxões, ofereciam-se ovos coloridos a deus Eostre. E várias culturas pagãs até mesmo dispunham de ovos nas tumbas ou sepulturas para pedir o renascimento da pessoa falecida. Alguns dados de como o simbolismo do ovo aparecia e se manifestava nas culturas pagãs. Né? Então, de certa forma, como permeavam ali o contexto europeu, foi sendo mantido e, enfim, a meu ver, nada demais nisso. É uma tradição cultural do povo, até legal, interessante essa simbologia, só que o mercado transformou em mais um meio para ganhar dinheiro. Então, querendo ou não, o ovo ele tem um simbolismo natural mesmo com a questão da vida, né? Exatamente, exatamente. Não tem nenhum dado cristão em relação ao ovo, né? Mas um simbolismo exatamente natural, né? Observando ele, então dá para tirar algumas lições disso. Né? Segundo esse livro aqui, já tem uma base na cultura pagã, para minha surpresa. Mas o coelho, por exemplo, porque coelho não bota Pois ovo, é, né?
Aí, isso aí é um mistério insondável. Exatamente. Pessoal, então, quem souber aí de onde veio esse coelho, onde foi que ele apareceu, depois deixei um comentário. Essa live eu vou deixar salva aqui. Alguém pode deixar um comentário aí, a gente mantém esse diálogo aí. Vocês vão aprendendo aqui com a gente vai aprendendo com vocês também. Padre Bruno, eu agradeço. A gente já está chegando agora no final da nossa exposição. Agradeço o seu tempo, a sua disposição. A gente estava querendo marcar uma live, né, Há desde o tempos. ano passado. E acho que caiu muito bem agora, né? Esse período de Páscoa foi excelente essa sua disposição aí para nos explicar essas questões. Então, mais uma vez, obrigado em nome de todo mundo aqui que assistiu. E deixo agora um momento final para o senhor deixar uma mensagem, né, para essa semana que vai se iniciar agora, esse período de Páscoa, né, esses 50 dias, que agora eu tô mais esperto, não é só o domingo, tem os 50 dias. O que o senhor poderia dizer assim para a gente, para deixar uma mensagem? Bom, para quem é católico e vai participar dessas celebrações, né, que, enfim, temos aí 40 dias de preparação, né? E ainda que não tenham sido bem vividos, vai ter alguém que tenha passado a quaresma toda um pouco desatento, sem tanta intensidade na sua preparação. Eu estava pensando esses dias em como no ciclismo, na última volta tem aquela questão do sprint final, né? A gente vai dar o máximo de si para chegar à meta. Então, ainda temos quase 5 dias para dar esse sprint final, para se preparar para a Páscoa, né? No período pascal. Mas a grande dica é buscar viver cada acontecimento que, enfim, teve um dia específico na história que Cristo viveu cada coisa daquela que vai ser narrada no Evangelho das Missas e tal. Buscar não ser, digamos assim, apenas um espectador, alguém que está ali na missa escutando e tal, mas, sobretudo, entender que tudo aquilo foi feito para a sua salvação. Todo aquele sofrimento de Cristo e tal, e que você pode tirar muito proveito disso, colocando-se como mais um naquele evangelho que é ali. Né? Por exemplo, Domingo de Ramos, coloque-se entre aqueles que gritam Hosana e também coloque-se entre aqueles que gritam crucificam, crucificam, cada vez que a gente fez isso, indiretamente, ao cometer os nossos pecados. Né? Nada mais são do que um grito de crucifica ou crucificam novamente. E aí a gente vai fazendo um exame de consciência. Né? Na Quinta-feira Santa, a mesma coisa. Né? Jesus que ceia com seus discípulos, diz, desejei ardentemente tomar essa ceia convosco. Ele diz isso a cada um de nós quando a gente se aproxima da Eucaristia. Né? Desejei ardentemente tomar essa ceia convosco. Então, saber que tudo aquilo que Jesus vai falando para os discípulos, tudo aquilo que Jesus vai vivendo ali, nós somos os destinatários principais. Né? Não somos apenas mais um. Assim. Não, mas Deus nos vê como um indivíduo. Assim, né? Deus nos olha individualmente, a cada um de nós. Então, tudo aquilo que a gente for vivendo, saibamos que foi para mim. Né? Para mim, especificamente. Que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou para mim. Né? Para me dar a vida eterna. Então, a liturgia em si vai falando, vai nos introduzindo nisso aí. Perfeito, Fábio, perfeito. Mais uma vez, agradeço o seu tempo, a sua paciência e também a todos que participaram aqui da live. Pessoal, depois vocês podem entrar em contato com o Padre Bruno, se vocês quiserem já seguir aí o perfil dele e mantém aí algum contato, alguma dúvida que vocês tenham a mais. Se quiser perguntar para mim também, aí eu pergunto para ele e digo para vocês. Valeu. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e estamos juntos. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.